Olá, bem-vindos. Eu sou Rosana Mesomo e esse é o podcast Que Gestão. Eu já agradeço a vocês a audiência, peço que ativem o sininho, se inscrevam no canal, compartilhem e dê like se gostarem do episódio. E eu sou Juliana Pires. O patrocinador deste episódio é o Salão de Beleza Panambi Hair, tradicional salão na região do Morumbi, que vocês estão convidados a vir conhecer e logo mais vocês vão ver aqui na legenda os contatos do salão. Pessoal, esse episódio de hoje, Que Gestão, tá incrível. Nós vamos falar sobre a hora da contratação. Que hora difícil, hein? Mas nós vamos dar muitas dicas para vocês e eu espero que vocês adorem, coloquem em prática e que dê muito resultado. É isso aí, gente. Isso é uma dor para muitas pessoas em qualquer setor. Não precisa ser salão de beleza, pode ser numa pastelaria, pode ser num restaurante, pode ser numa marcenaria, pode ser em qualquer tipo de setor. Você precisa de pessoas para trabalhar com você. A hora da contratação é uma das mais difíceis. E aí, uma das coisas muito importantes, como que funciona a contratação? Geralmente, quando a gente começa no empreendedorismo, você tem um afã de contratar logo, né? Porque você quer resolver o problema. Mesmo depois, né? Quando sai uma pessoa e aí você sai atrás e vai e tal. Isso acaba sendo um erro para a gente aprende isso com o tempo. Contratar é uma arte que tem muito mais a ver com os teus valores do que pura e simplesmente com o conhecimento que a pessoa tem técnico, né, Ju? Sim. Sabe que eu carrego uma frase comigo que eu falo assim: demore para contratar e seja rápido para demitir. Então não demore para mandar alguém embora quando alguém não está fazendo o trabalho certo, porque isso só vai avolumar o problema. Mas na hora da contratação, demore. Leve tempo necessário para encontrar alguém que tem os valores da sua empresa, para encontrar alguém que vai saber fazer uma entrega à altura do nome que você carrega. E quando a gente fala de fazer a contratação, hoje em dia está cada vez mais difícil. Existe uma tendência no mercado que na hora que você vai fazer a entrevista, o entrevistado é você. Isso aconteceu comigo muito recentemente. Sabe, a pessoa, eu perguntava, fiz uma pergunta, 2 perguntas, ela me devolveu 10, do tipo, mas qual é o horário do meu almoço mesmo? Mas e quando eu tiver com o meu filho com febre? Eu não vou, tá? Sabe assim, de uma forma agressiva, de uma forma... então, não sei o que aconteceu, ou talvez a gente até saiba e não possa falar muito, mas mudou muito essa relação, né, empregado e empregador. E a contratação está cada vez mais difícil por conta disso. Inclusive, eu sugiro o uso dos terceirizados, né? Você já fez isso? Já. E isso ajuda muito porque ela faz uma triagem, né? O terceirizado, ele tem essa função. E, inclusive, a gente pode falar sobre hunting, né? Sobre procura, num outro episódio aí para você se interessar. Mas é muito legal também. Isso é um serviço que, se ele é bem feito e especializado, ele te ajuda muito. Por quê? Quando você coloca uma vaga, né, a gente coloca a vaga de divulgação, ocorrem muitas questões, né? Então, desde que vem pessoas de bairros extremamente distantes do local onde está e depois isso vira um problema porque a pessoa se empolga no começo e logo em seguida ela começa a cansar, né? E isso nós, como gestores, temos que ter essa visão, porque senão você se empolga e aí a coisa é uma bomba de efeito retardado. Isso é fato. A pessoa ela não consegue, às vezes, administrar. Então, esse é um ponto que você deve demorar um pouco para ver. Tem a questão da proximidade. Uma outra questão que é super importante é o valor da sua empresa. Os valores que vocês carregam, né? Tem dress code, ou seja, tem modo de se vestir, tem
questões com horário, tem questões com falar ou não, maneira de se portar no sentido de comunicação. Isso tudo tem que estar muito claro para vocês, seja numa lista onde vocês tenham, e isso na hora da entrevista tem que também ficar muito claro para a pessoa, né? Como a Ju falou, a gente está tendo muito problema hoje com a responsabilidade das pessoas. Talvez a gente ganhou muito em criatividade, não estou aqui fazendo apologia a novas gerações e nada disso, mas o compromisso ficou bastante complicado, né? Deixa a desejar. E muito a desejar. E isso que você falou de uma pessoa inverter a posição dela te entrevistar, ou seja, as pessoas às vezes hoje vêm com uma demanda ou com uma maneira de ser, te colocando como se você estivesse muito necessitando. E a gente tem que entender que, na verdade, a gente necessita do profissional, mas o profissional também necessita do emprego. É uma junção, não é assim, né? Não está tendo pleno emprego, embora, lógico, tem uns índices aí que coloquem que tem muito emprego, mas não é bem assim, né? E tem um pleno emprego, sim, para quem é qualificado. E a gente tem que procurar valorizar o nosso espaço nesse sentido, porque senão nós vamos ter um problema, né, Ju? Sim. Podemos também fazer uso da tecnologia a nosso favor, né? Vou relatar uma experiência que eu tive, que talvez vocês vão se identificar. Por exemplo, quando a pessoa está desempregada por um período, às vezes ela não tem dinheiro nem da condução para vir para a entrevista. Fato. Na minha época, no meu tempo, eu falei, nem que fosse para ir a pé eu iria, mas as coisas mudaram hoje em dia, né? Então, às vezes elas não vêm porque não tem o dinheiro da condução, não quer pedir para ninguém, simplesmente elas não vêm na entrevista. Eu criei um método assim, primeiro, fazer online. O online é sempre mais prático, e todo mundo tem um Wi-Fi em algum lugar, né? Mesmo que ela não tenha, talvez, dentro da casa dela, mas aí uns 5 minutinhos de Wi-Fi num estabelecimento, numa padaria, em algum lugar que ela possa ir, ela consegue falar com a gente. Então, primeiro eu faço, né, esse primeiro contato online com a pessoa. Por que também que eu fiz isso? Porque com dó de um entrevistado uma vez que comentou comigo que não tinha o dinheiro do transporte, eu fiz o Pix para a pessoa do transporte e não apareceu do mesmo jeito. E nem o Pix voltou, né? Perdeu o dinheiro e o entrevistado. É difícil. Acontece. Acontece, né? Mas a gente vai ficando, como você falou, a gente vai ficando calejado, né? A gente já apanha uma vez, a segunda, né? Verdade. Então hoje, quando acontece comigo, da pessoa falar, olha, eu me interessei pela vaga, eu sou qualificada, mas eu estou numa situação difícil, eu não consigo nem ir até aí, então primeiro eu chamo no online. Porque no online você já começa a entender um pouquinho da pessoa. Vou falar de 2 entrevistadas. Uma, que no online ela estava assistindo a novela Vale Tudo, tá? E às vezes a gente fazia a pergunta para ela e ela quase que, só um minutinho, porque o episódio estava bom da novela, entendeu? E aí eu e a minha coordenadora olhavam uma para outra assim, a gente não sabia se ria, se já deletava, né? E a Maria de Fátima lá, né? Exatamente. Então, né, em contrapartida, uma outra, ela estava alinhadíssima, sabe, maquiada, arrumadinha, se vê que num ambiente onde só tinha ela, nada ligado, nada acontecendo em volta. Então, daí você já tem aquele feeling. Claro, claro. Aí você já vê o respeito que a pessoa tem pelo seu estabelecimento, ou pelo trabalho ali que está sendo desenvolvido, né? Isso aí já mostra 2 extremos, né? Talvez a outra pessoa seja um talento, talvez, mas olha só que postura. Então, a junção das 2 coisas, você tem que ter talento, mas você precisa ter postura de trabalho. Não você tem não jeito. Perde a oportunidade, né? Exato. Então, isso é fato. Outra coisa que eu faço também, já na online, é ser extremamente transparente, né? Como que eu gosto, como que funciona, quais valores que eu pago, o que englobo, o que não englobo, para a pessoa vir só se ela se interessar mesmo, né? Então, eu já falo, por exemplo, se é um MEI, eu falo das comissões,
eu falo das responsabilidades, se o salão dá o produto, se o salão não dá o produto, eu deixo tudo esclarecido. Se é um CLT, eu já falo, olha, tem VT, tem VA, não tem, para a pessoa vir só se realmente ela quiser. Porque quando ela vem, aí ela se interessou de verdade. Ela sabe o que nós estamos, a expectativa que nós temos sobre ela. E ela não se frustra, né? Imagina você deixar de falar algum detalhe, e aí a hora que a pessoa vem já achando que está pronta para o trabalho, né? Que já vai começar a trabalhar com você, aquela grande frustração. Então também eu acredito que essa parte da transparência na hora da contratação, logo lá no comecinho, né? No online mesmo, seja fundamental. Exatamente, eu acho que você tem toda a razão. Se a gente não for transparente nesse momento, pode causar outras questões, a pessoa usa contra você mesmo depois, né? E mesmo às vezes sendo transparente, ainda assim pode ocorrer algumas questões, né? Eu já fiz algumas coisas aqui do tipo, gostei da pessoa, gostei da postura, mas tinha uma questão ou outra, e aí eu pensei assim, bom, vamos fazer um teste uma semana? Muitas vezes eu fiz isso. Por quê? Naquela semana, ou que seja 2 dias, não sei, cada um tem ali o seu momento, mas eu acho que 1, 2 dias você consegue entender todo um contexto daquela pessoa. Se você tem alguma coisa que você acha que vale a pena, né? Eu acho que é uma boa dica. Você faz um teste, porque ela vai... Primeiro que não tem compromisso das duas partes, no sentido de ficar ou não, né? Ela também vai sentir, né? E aí, o jogar para a pessoa isso, ela pode ficar confortável, né? Porque ela também, hoje em dia, a gente tem esses modelos aí que até elas mesmas entrevistam, né? Então, vamos chegar num meio termo, então fazer esse teste. Você também consegue entender a logística daquela pessoa, né? Como é que ela funciona no dia a dia, se você tinha alguma dúvida, você consegue tirar, e nesses 2 dias, obviamente, uma semana, acompanhar muito de perto, né? E trocar ideias, e aí sim você completa esse ciclo, né? Acho que é uma boa visão para que você, enquanto isso é óbvio, você também está vendo outras pessoas, a pessoa também sabe disso, mas você já entendeu como é que ela funciona, né? 90% dos casos dá certo, esse tipo de coisa, porque você já sabe o que você já está fazendo, né? De novo, eu reforço, né? Não demore para mandar embora, demore para contratar. Porque quando a falha do profissional é técnica, tudo bem, você treina, você pode colocar num curso, você pode chamar alguém, um terceiro. Agora, quando a falha, por exemplo, é de caráter, não tem correção. Falha de caráter não se corrige. Se a profissional já teve uma falha de caráter em outro estabelecimento, não vá acreditar que no seu ela vai virar anjo, porque não vira. Às vezes ela até, estrategicamente, ela é muito boazinha no começo, mas quando ela soltar as asas, você vai ter um grande problema no teu estabelecimento, né? Então, se tiver falha de caráter. Agora, Rô, eu gostaria de tocar em dois assuntos aqui, né? O que indica e contratação de família. Isso é muito bom. Perfeito. Bom, eu vou falar meu ponto de vista, depois eu gostaria que você falasse o seu. O que indica? Eu acho que a indicação é bacana. Por exemplo, eu conheci alguém lá no meu bairro que está desempregado, que trabalha bem, é manicure também como eu. Traz para a gente conhecer. E aí a gente vai com todas aquelas técnicas, né, de entrevista. Então, o que indica eu acho bacana. Agora, família eu acho delicado. Eu já tive algumas experiências no meu salão que não deram certo. E parecia que ia ser o paraíso, né? Mas não deram certo. Porque normalmente a contratação familiar, ela se confunde no dia a dia. E aqueles problemas que às vezes a pessoa tem familiar, ela vem para dentro do estabelecimento da gente e a gente não consegue segurar, né? Então, esse é meu ponto de vista. Pode ser até que você aí está nos assistindo, né, que está acompanhando o que gestão, vai escrever agora aqui para mim, né, dizendo que
Ah, comigo funciona, eu trouxe os primos, as tia, o sobrinho, tá cheio aqui, tá dando certo. Então, se isso acontecer, gente, coloca aqui, porque eu quero conhecer você, quero trazer você aqui para trazer essa experiência para nós. Porque, normalmente, quando eu falo família, sempre deu um BO em algum momento. Verdade, Ju, é uma questão muito polêmica essa, né? Quando você fala lá da indicação, eu acho que é assim, eu também gosto bastante, porque indicação, geralmente a pessoa que está indicando, ela já sabe o DNA do local e dificilmente ela vai indicar alguém que seja muito diferente, né? Até porque ela também não quer problema para ela mesma, né? O que a gente só tem que deixar claro sobre a indicação é que é uma indicação, mas que se não der certo, não é para a pessoa ficar chateada, porque às vezes tem pessoa que mistura, né, essas questões, e eu com as minhas frases feitas, né, eu tenho um lema que eu sempre falo assim: nunca contrate quem você não possa demitir, né? Então, isso a gente deixa bem claro para a pessoa que indicou que pode acontecer e tal, e tudo bem. Na maioria dos casos dá certo, né? E isso é um ponto. Agora, a frase, né, que eu falei, ela tem até bastante a ver com a questão família, né? Eu sei que tem, e aí foi bom que você falou para as pessoas realmente colocarem aqui. Eu acho que é um tema bastante polêmico, né? Até porque tem sócios que são parentes, tem, de repente, o irmão que trabalha e tal, e deu super certo, mas isso entra num quesito muito de maturidade. E maturidade, eu falo, não é só de idade, é maturidade emocional, inteligência emocional, né? E tem lugares que funcionam bem, enfim. Mas boa parte dos casos a gente vê que dá problema. Por quê? Justamente entra nisso, né? A hora que você não está dando certo, você vai demitir por algum motivo, a pessoa não entende, ela vai achar que ela sempre tem o argumento dela, né? A gente fala que uma coisa é um fato, ela tem a visão minha, a dela e a correta, né? Então, sempre um vai puxar a sardinha para o outro, né? E nesse caso, quem é o dono do estabelecimento tem que tomar as atitudes que precisa, né? A pessoa fica chateada, eventualmente na própria família vira um problema, né? Porque no final das contas as pessoas ficam sem conversar e tudo mais, parece aquela coisa, fica um climão, né? Enfim, isso é extremamente delicado. Quando se vai fazer esse tipo de coisa, tem que pensar muito, muito. E volto a dizer, olhar como é que é uma pessoa, na inteligência emocional principalmente, não é na habilidade que essa pessoa tem. Porque não adianta, ela é um talento que ela vende, contrata pontualmente, então, daqui a pouco, ou faz uma coisa pontual. Mas ela é um talento, ela vende, mas ela é explosiva, ela gosta de impor as coisas dela, tal. Isso vai dar 2 minutos para ela começar a fazer isso lá também. E aí você cria uma questão para você, para o teu familiar, ou seja, é um problema, é uma bomba de efeito retardado, né, Ju? Tem que pensar no contingente da equipe, né? Se você está trabalhando, por exemplo, sei lá, 4 irmãs de uma vez só, se uma for embora, leva as outras 3, né? Então você já perde aí a tua equipe praticamente de uma tacada só, né? Então essa questão familiar eu acho uma questão muito relevante, que cada um precisa realmente, né, estabelecer as suas regras dentro da sua empresa. Contrato sim ou não, porque também se você libera para um, vai ter que liberar para outros, né? Uhum. Eu, durante muitos anos, eu mantive a minha empresa sempre em sociedade com meu marido. Nunca tive problema, porque nós dois respeitávamos os direitos e os deveres de cada um. Então, ele sempre cuidou do financeiro, eu não interferia, e eu sempre cuidei da administração geral do salão, ele não interferia. E se a gente tinha alguma crise, alguma coisa, a gente fazia isso trancado lá dentro da sala, a equipe não sabia se nós estávamos com alguma divergência ou não. Então sempre deu certo, né? Eu e ele, mesmo sendo casados e estando ali. Quando eu trouxe meu filho, por exemplo, para fazer parte do time, no primeiro momento foi maravilhoso, porque era no meio da pandemia,
tá? A pandemia não me deixava contratar ninguém, era aquela confusão toda, aquele problema todo que todo mundo sabe. Aliás, até a gente pode fazer um episódio, né, sobre os sobreviventes da pandemia, o que cada um fez. Aí, ó, mais uma ideia para o episódio, coloquem aqui. E uma das coisas que eu fiz foi pegar as minhas meninas de recepção, colocar em casa, né, deixá-las em casa, e eu coloquei meu filho para trabalhar comigo. Então foi um lado muito positivo, porque ele, né, alavancou a carreira dele, ele deu um up, ele aprendeu muito, né, ele não tinha essa vivência do administrativo, mas depois, com o tempo, começaram aquelas coisas, né? É o filho da dona, não sei o que lá, mas ele fez isso porque ele é filho da dona, ou então pior, às vezes alguém fazia algumas coisas, jogava a culpa nele, que como ele era meu filho, eu não mandaria embora. Isso. Então, gente, olha, boa tática. Foi pesado, sabe? Às vezes a outra recepcionista fazia algum erro, ela errava, e aí ela falava, foi ele que fez, seu filho da dona que fez, né? Não, então não vou reclamar, E ficou aquela bola de neve, até que nós achamos mais saudável ele seguir carreira, e hoje ele está muito bem. Então, eu estou contando essa experiência para vocês, da dificuldade que é isso, falando da minha própria família, eu trazendo minha própria família. Depois eu tive um segundo momento, onde eu trouxe mais parentes, e também tivemos outras questões. E quando a gente contrata famílias, né? O cabeleireiro que vem, que é casado com a cabeleireira, a cabeleireira que traz a irmã, que é manicure, né? E aí, o cabeleireiro vai embora, leva o manicure junto. Então a gente tem que pensar. Ou então lá no restaurante, né? Vou falar da minha amiga pizzaiola, ela é dona da pizzaria. A pizzaiolo que traz a recepcionista, casado com a recepcionista. Vai embora foi os dois, sabe? Mas você perde em combo, né? Entendeu? Você ganha o combo e perde o combo também. Então, isso tudo, gente, olha só como dá desdobramento, né? O que a gente colocou aqui nesse episódio é que a gente tem que ter uma clareza do que a gente quer e ser muito frio e sensato nessas horas. Por mais que você precise tapar aquele buraco que está faltando, tem que ter muita sensatez e maturidade, porque senão você pode trazer um problema, né? Não é proibitivo nada disso, contratação de família e nada disso, mas são questões que precisam ser olhadas com calma. Exatamente. Eu espero que vocês tenham amado esse episódio falando de contratação. Daria para a gente ficar falando muito mais aqui com vocês, por isso que a gente está pedindo, ponha suas perguntas, né, faça seus comentários, e depois a gente vai fazer uns recortes aí só sobre isso, só respondendo a pergunta de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas, principalmente na questão de falar com quem sabe do assunto, né? Contrata um terceiro, explique para o terceiro o que você quer, que tipo de pessoa você quer contratar e deixa quem sabe cuidar do assunto fazer isso por você. Pode facilitar a sua vida. E na contratação, não seja rápido para demitir, mas para contratar demore. Siga essa dica aí que é muito boa. Agradecemos mais uma vez o patrocinador, né, desse episódio, que foi o Panambi Hair, salão de beleza aqui na região, que quer ver você por aqui, quer conhecer você pessoalmente. E dessa forma eu me despeço, Juliana Pires, do Que Gestão desta semana, ansiosa já pelo próximo episódio. Eu sou Rosana Mesomo, agradeço a todos vocês. Coloquem aqui nos comentários, né, o que vocês acharam e se vocês têm mais coisas a agregar sobre esse assunto. É muito polêmico e eu acho até que podemos fazer novos episódios dentro desse tema também. Eu peço para vocês mais uma vez o seu like e ativar o sininho, compartilhar e nos acompanhe nos próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau.